Sabe aquele clássico do Quentin Tarantino, Cães de Aluguel? Aquele filme onde uma gangue de malandros organiza um assalto, todo mundo cheio de pose, cada um com seu codinome estiloso, Senhor Laranja, Senhor Rosa, Senhor Branco, e no começo parece que o plano é infalível, mas aí, um por um, a casa vai caindo. Traição, desespero, tiro, sangue e no final sobra só o constrangimento e a vergonha alheia. Pois é, parece que o roteiro agora ganhou uma adaptação brasileira, estrelando ninguém menos que o Supremo Tribunal Federal. Primeiro foi o senhor Careca, da censura, vulgo Xandão, que entrou na lista de sanções dos Estados Unidos. E agora, segundo a defesa da Trump Media, os próximos personagens da nossa versão tupiniquim de filme de crime barato já estão sendo escalados. Dias Toffoli, o Sr. Odebrecht e Paulo Gonet, o Sr. Cocada. Um por um, caindo, feito dominó, e a plateia internacional assistindo de camarote, com balde de pipoca e tudo. Primeiro foi o Xandão, agora os ventos da liberdade começaram a soprar e um por um os ministros do Supremo vão descobrindo que a era da impunidade internacional está chegando ao fim. Pois é, brasilinas e brasilinos, quem diria? Aquele que um dia se achava o Thanos do judiciário, o senhor das canetadas, o mestre do banhanhanhan, agora virou apenas o paciente zero. Sim, Alexandre de Moraes, o Xandão, o Walter White da censura, foi o primeiro brasileiro da história moderna a entrar oficialmente na lista de sanções internacionais de um governo americano. Mas, como toda boa epidemia, não para por aí. O vírus da responsabilização internacional agora começa a se espalhar. E adivinha quem já começou a sentir a febre? Ele mesmo, o Dias Toffoli, o nosso querido ministro da Odebrecht, ou como alguns preferem chamá-lo carinhosamente nos corredores de Brasília, o amigo do meu pai. O dono da Odebrecht relatou nos depoimentos diversas trocas de favores com Lula. Numa das conversas que tiveram, Emílio Odebrecht disse que pediu para o então presidente aumentar os empréstimos do BNDES para Angola. Os advogados da Trump Media, com aquele inglês jurídico que dói até de ler no Google Tradutor, basicamente olharam para o governo americano e disseram: senhores, vocês estão mirando no Moraes? Mas tem muito mais material radioativo nessa usina de decisões judiciais suspeitas, viu? A denúncia é simples, direta e cheirosa de corrupção como marmitex de empreiteira. Toffoli só inventou o tal inquérito das fake news para proteger ele mesmo. Sim, é isso mesmo. Nas palavras dos advogados de Trump, abre aspas, 3 dias depois de uma reportagem ligando Toffoli ao Odebrecht, tchan, nasce o inquérito das fake news. Coincidência? Só se for coincidência estilo roteiro de novela mexicana barata. Advogados que representam a Trump Media ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticaram duramente uma decisão do ministro Dias Toffoli que resultou em centralizar as investigações nas mãos de Alexandre de Moraes. As críticas fazem parte de um processo que a empresa move contra Moraes nos Estados Unidos. No documento, os advogados questionam a abertura do chamado Inquérito das Fake News, iniciado por Toffoli em 2019. Eles alegam que o ministro agiu após ser citado em uma reportagem que o associava à empreiteira Odebrecht e à Operação Lava Jato. Segundo os representantes da Trump Media, o STF usou um artigo do seu regimento interno, geralmente reservado para questões administrativas, para abrir uma investigação criminal sem o aval do Ministério Público. No texto, eles acusam a Corte de concentrar funções de investigação, acusação e julgamento em um mesmo órgão.
e citam que uma das primeiras ações de Moraes foi determinar a remoção de uma matéria sobre Toffoli, sob pena de multa. O documento é assinado por 6 advogados americanos e já chegou às mãos do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. Por enquanto, apenas Moraes está no foco das sanções que o governo Trump estuda impor às autoridades brasileiras. A expectativa é de que outros nomes entrem nessa lista, como o do procurador Paulo Gonet. Ministros do STF afirmam que as sanções não vão alterar a atuação da corte, que segue firme em processos como os que envolvem Jair Bolsonaro e a regulação das redes sociais. Essa notícia chega a ser meio constrangedora, porque os norte-americanos parecem entender mais a nossa Constituição do que muitos brasileiros. Os togados não recuarão, porque já foram longe demais, né? Então, que venham as sanções. Elas não vão alterar as decisões até cair o primeiro deles na lei americana e a família e sócios dos escritórios de advocacia serem levados juntos nas sanções. Vai vendo. Venha sua linda lei Magnitsky, urgente para o Brasil. Os auto-intitulados salvadores da democracia estão ficando conhecidos internacionalmente como o que realmente são, ditadores raspadores da Constituição e das leis. Que grande defesa das instituições eles fizeram. Tiveram tanto sucesso que nivelaram o Brasil às piores republiquetas do planeta, com tudo exposto para o mundo ver. Agora vamos recapitular. Toffoli, que deveria ser o guardião da Constituição, pega um artigo interno do STF, usado para questão administrativa, tipo compra de papel higiênico para o plenário, e transforma num porrete jurídico para abrir investigação criminal. Sem Ministério Público, sem juiz de garantias, sem promotor, sem absolutamente nada. Sabe aquele meme do eu mesmo faço, eu mesmo julgo, eu mesmo condeno? Pois é, Toffoli inventou o faça você mesmo seu próprio estado de exceção. E quem foi o executor da obra? O nosso querido Xandemar, que virou o cobrador de dívidas da democracia. Aquele que tira site do ar, prende por tweet e multa blogueiro que não faz parte da patota. E tudo isso por causa de uma reportagem sobre a Odebrecht. Say my name. Agora vamos para o plano internacional. A equipe jurídica da Trump Media olhou para esse circo de horrores e pensou: Peraí, então o próprio STF está inventando inquéritos para blindar os próprios ministros de críticas? E ainda censurando a imprensa? A resposta da Casa Branca e do Departamento de Estado? Segura meu bald eagle. As sanções estão vindo, meu amigo. E se antes o alvo era só o Moraes, agora o radar está escaneando o resto da galera. Gonet, o cocada da justiça, já está na mira. Toffoli foi citado com nome, sobrenome e Odebrecht. E o resto da turma? Gilmar, Lewandowski, Fachin, Barroso? Ah, e antes que alguém do STF se ilуда achando que vai ter alguma trégua, aqui vai o recado que vazou direto dos bastidores da Casa Branca. Abre aspas. O Supremo continuará a atuar da mesma forma, apesar das sanções. Ou seja, vão continuar cavando a própria cova. É como aquela clássica cena de filme de desastre, com o meteoro vindo e o político corrupto gritando: Continue como planejado! Ninguém vai mudar nada! This is fine. Vamos ser sinceros, o Toffoli é aquele amigo mala que vai na festa sem ser convidado. O Xandão já tem problemas suficientes com as sanções, com o Congresso americano, com a Justiça Federal dos Estados Unidos, com a mídia internacional, com a ONU, com o Departamento de Estado. E agora vai ter que carregar nas costas o peso de ter sido o executor de uma investigação criada por um colega que só queria salvar a própria pele de uma reportagem da Cruzoé. Imagina a ligação telefônica de hoje à noite. Valeu, hein? Se não fosse você, nem tava nessa furada. Relaxa, irmão. Tamo junto. Junto nada. Daqui a pouco é cada um por si. E o Ministério Público? Bom, Paulo Gonet, que nos últimos meses tem sido basicamente o papagaio de pirata jurídico do Xandão, já está na lista de espera.
Os advogados de Trump deixaram bem claro: se o Gonê continuar escrevendo o parecer de encomenda, ele vai ganhar o mesmo carimbo vermelho de persona non grata nos Estados Unidos. A pergunta que não quer calar: até quando o STF vai insistir nessa rota de colisão com a comunidade internacional? Hoje é o Xandemar, amanhã será o Toffoli, depois o Gonê, e se brincar, vai o Gilmar, o Fachin, o Barroso. Em breve, o STF inteiro só vai poder fazer viagem internacional para Caracas, Havana ou Pyongyang. Descubra o maravilhoso mundo dos países sem extradição! Muito bom! Venha! E assim, meus amigos, a história segue. O que começou como um simples processo contra o Xandão virou uma epidemia jurídica, uma praga diplomática, um Game of Thrones de sanções, só que com menos dragões e mais advogados americanos de terno caro e inglês jurídico afiado. E se hoje o Toffoli ainda dorme tranquilo, achando que vai escapar, alguém avisa para ele o que o Toretto já ensinou na franquia Velozes e Furiosos: é tudo uma questão de tempo. E assim como no final de Cães de Aluguel, o que era para ser o crime perfeito, a operação sem falhas, o grande assalto à democracia, virou um festival de desgraça em câmera lenta. Primeiro cai um, depois o outro, um atira no colega, o colega dedura o parceiro, e quando a fumaça abaixa, o que sobra é só um chão sujo, reputações em frangalhos e o som distante de uma sirene vindo direto de Washington. E se alguém aí no Supremo ainda acha que vai sair ileso, fica o aviso: no filme ninguém escapa. Então segura o roteiro, ministros, porque o efeito dominó começou e vocês ainda têm muitos capítulos pela frente. Só resta saber quem vai ser o próximo a ouvir o famoso Freeze, FBI! Senhora pra PF. Gengiva do Carmo é uma nobre jornalista que luta para provar as perseguições da terrível Xandaré. Uma mulher muito perigosa. Uma vez ditadora, sempre ditadora. Não é mesmo, Xanda? Lembra de mim? Bárbara, do Te Atualizei. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa. Eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Eu ainda vou colocar na cadeia aquela anta gengivuda. A PF não vai sair da cola dela. Eu ainda vou mostrar para o mundo quem de fato é a Xandaré. Uma novela de Joaquim Teixeira. Senhora pra PF. Em breve, na Globo Musk. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.